Você já pensou que ao olhar uma pessoa, seu jeito, a forma como ela se movimenta, seus gestos, sua forma de ser corporal, você pode saber muito sobre essa pessoa? Se você observar o corpo dela, você pode conhecê-la em vários aspectos. O nosso corpo fala, sim. O nosso corpo expressa a história de vida que nós temos, o momento atual que estamos vivendo, as nossas dores, as nossas necessidades. Pena que a gente negligencia tanto tudo isso que ele está nos comunicando. Certamente, se a gente ouvisse mais o que o corpo está nos falando, nós evitaríamos tantos sofrimentos desnecessários. E hoje, para falar disso, eu estou trazendo aqui uma pessoa que é muito especial para mim, que é a Fernanda Rodrigues. A Fê é fisioterapeuta e ela é especializada em correção e alinhamento postural, além de prevenção e tratamento de dores e lesões do músculo esqueléticas. Eu e a Fê trabalhamos há mais de 15 anos juntas, porque corpo e mente para nós e alma funcionam integrados dentro de um sistema harmonioso. E foi pensando nisso que a gente formou o Harion, que é o nosso espaço. Então, através, seja do Pilates, do RPG, do treinamento funcional, aqui nós vemos o ser humano como integrado, corpo, mente e alma, dentro de um mesmo espaço, atuando ao mesmo tempo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Fê? Eu queria começar com uma pergunta para você. Qual a relação que você vê entre mente e corpo? Bom, para mim, mente e corpo são uma coisa só, é uno. Então, a medicina psicossomática, psico de alma e soma de corpo, tem estudado muito sobre isso nas últimas décadas. Por muito tempo, achou-se que a cabeça era a sede das emoções e o corpo responsável pelos movimentos, mas hoje sabemos que é tudo uma coisa só. Existem órgãos no corpo que ligam as duas coisas. Então, quando você pega, por exemplo, o sistema nervoso, o cérebro, comanda tanto as emoções quanto os movimentos do corpo. Sim. Então, você deve ver bastante nas suas sessões que quando você está trabalhando a emoção de alguém, ela tem algumas manifestações físicas durante aquele trabalho. E eu vejo também no meu trabalho corporal que quando eu estou fazendo algum movimento, alguma sessão em que eu estou tentando mudar alguma coisa na postura da pessoa, ela começa também a manifestar algumas emoções. Hoje já se sabe, na verdade sabe-se muito mais do que sabia-se no passado, mas muito pouco em relação ao universo que é tudo isso, tem muita coisa para se descobrir. Mas a gente sabe, por exemplo, que você tem no sistema nervoso, sistema autônomo simpático e parasimpático, que são sistemas que comandam tanto emoções quanto comandam movimentos físicos. Então, quando você tem uma informação de fora que você vê, por exemplo, alguma coisa que te causa algum estresse, o sistema, você tem tanto a emoção do susto, do estresse, quanto as reações que o corpo te prepara para o estresse. O corpo te prepara para fugir ou para lutar, acelera a respiração, essas coisas assim. E depois dessa reação de estresse, tem o sistema parasimpático que faz você ter aquela relaxamento. Exatamente. Então, já é provado que existem estruturas no corpo que ligam o corpo e a mente. Fê, existe uma pessoa, você acha que existem pessoas flexíveis emocionalmente e duras corporalmente? Ah, não. De jeito nenhum. Não, né? Não, então é impossível. É impossível. Né? Quando alguém chega para um tratamento corporal e eu observo a postura rígida da pessoa, eu sei que emocionalmente eu tenho que ter muito mais tato.
aquela pessoa, porque não vai ser uma pessoa que vai responder facilmente aos meus estímulos, e eu tenho que respeitar isso na pessoa. Sim. Eu tenho que respeitar essa dificuldade física, porque também, muito possivelmente, eu digo até provavelmente, é uma rigidez, uma dificuldade emocional. Então, essa ligação e essa percepção, eu tive muito contato com isso na época que eu fiz o curso do RPG. No curso do RPG, eles falavam assim pra gente: olha, o corpo também é a sede de emoções, então toma muito cuidado quando você for mexer na postura de alguma pessoa, porque é muito comum que durante a sessão a pessoa desenvolva crises de choro. E aí, na época, para mim aquilo era muito novo e eu não conseguia fazer essa associação. E a gente via acontecer e eu ficava um pouco até perdida sem saber o que fazer, porque a gente não tem o embasamento psicológico para, né, acolher aquilo. Mas aí aos poucos a gente vai percebendo que é impossível você tratar fisicamente uma pessoa sem se preocupar em como anda a emoção dela. Até porque deve emperrar o tratamento em algum momento, não emperra. Mesmo assim, em aula de pilates, por exemplo, né? Porque acho que é gostoso a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre pilates, sobre RPG, sobre treinamento funcional, quer dizer, tudo isso, por mais que seja uma aula, está mexendo também com a vida emocional da pessoa. Essas atividades, tanto o RPG quanto o Pilates, tem uma coisa que a gente trabalha em comum muito importante, que é a respiração. Qual que é o significado da respiração? A gente tem um nervo muito importante, eu acho que é o nervo mais importante do corpo, que chama nervo vago, que liga a cabeça aos órgãos. O nervo vago comanda a respiração pelo pulmão, comanda batimentos cardíacos, comanda estômago e intestino, quase nada, né? Ele faz muita coisa. E a gente tem no corpo um sistema que a gente chama de fáscias, que é um tecido que recobre todas as coisas por dentro do corpo. A fáscia é ligada na pele, a fáscia passa em volta dos órgãos e a fáscia passa em volta dos músculos. Como uma película? Como uma película. Então, quando você faz um movimento durante o Pilates que você exige uma respiração específica, controlada, ritmada, quando você controla a respiração dessa pessoa, você está estimulando não só com que aquela pessoa faça acalmar o ritmo respiratório, mas também melhor funcionamento dos órgãos internos, melhor funcionamento das emoções internas. Então, as atividades físicas corporais trabalham o tempo todo as emoções da pessoa. Então, o Pilates não é uma atividade de você olhar para a pessoa e falar assim: levanta e abaixa o braço. Não dá para fazer Pilates conversando, não dá para fazer Pilates sem focar na respiração, sem trabalhar concentração. Então, você está dizendo uma coisa interessante, né? Que é importante fazer qualquer atividade física trabalhando a conscientização. Sim. Porque tem muitas atividades que a pessoa faz assim, né? Desligada completamente da percepção corporal. Então, o trabalho fundamental é um trabalho que alinhe movimento físico e percepção. Exato. E tem uma coisa muito interessante nisso. Tem muita gente que vem para o Pilates e não tem consciência corporal nenhuma. Aliás, isso é muito comum, né? Muito comum, a grande maioria das pessoas. É muito comum. A menos que ela já tenha feito algum tratamento corporal com um trabalho específico de consciência corporal, ela acha que ela tem consciência, mas em geral não tem. Para você ganhar essa consciência, precisa de concentração. Concentração é, inclusive, um dos 6 pilares do Pilates. O Pilates só é um exercício que pode ser denominado como método Pilates se ele for um exercício feito com respiração, com concentração, com alinhamento, com fluidez de movimento. Ai, que bonito o trabalho. É um trabalho muito bonito. Bom, eu adoro, gente. Eu faço Pilates há muitos anos com a Fê,
E adoro. É um trabalho muito bonito e que traz para a pessoa, além de uma consciência corporal muito gostosa, de você ver a evolução da pessoa. Eu não sou, claro, especialista nenhuma nas emoções, mas eu vejo a diferença entre como as pessoas começaram a fazer uma aula em um dia e como elas saem daquela aula. E o meu trabalho é muito específico em focar isso. Eu acho que uma pessoa não pode vir para mim e sair da minha sessão do mesmo jeito ou pior do que ela entrou. Eu acho que eu tenho o dever como terapeuta de fazê-la sentir-se bem fisicamente, mas também emocionalmente. Como? Através do corpo. Fê, o corpo é onde nasce tudo. Quer dizer, o bebê, se você for pensar, o bebezinho, o primeiro contato que o bebê tem, na verdade, é através da sensação corporal. Então, o corpo é o início de tudo. E a gente vai criando capas de tensões à medida que a gente vai se desenvolvendo. Então, a criança, através... Hoje eu estava ouvindo, desculpe interromper meu próprio pensamento, mas hoje eu estava ouvindo sobre a importância do brincar. E estava estudando a relação do brincar com o corpo. Quer dizer, a criança na primeira infância, ela é puro movimento. Por quê? Porque o contato dela com o mundo é através do corpo. E aí nós vamos criando capas de tensões no corpo e vamos nos desligando dele, porque ele nos dá a percepção do que nós estamos sentindo. É através do corpo que a gente sente. Por exemplo, onde eu sinto a tristeza? No meu peito. Onde eu sinto o medo? Aqui nesta região do abdômen. Então, se a gente for lembrar, cada emoção a gente localiza no corpo. Quando uma pessoa enrijece seu corpo, ela está enrijecendo todo esse sistema. Não dá para você ser sensível com você, se perceber bem, se conhecer bem, sem você utilizar o veículo que nós temos de comunicação nesse plano terreno. E o nosso veículo de comunicação é o corpo. Quer dizer, sem ele você não estaria me vendo, eu não estaria podendo me expressar. O corpo é fundamental para tudo, para as emoções, para a cognição, para os comportamentos, é através dele que a gente age. Então, o corpo tem uma importância tão grande e as pessoas muitas vezes só lembram dele quando sentem dores. Quando o corpo começa a incomodar, é que as pessoas se voltam para ele. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim do que representam as dores, por exemplo, no corpo, para as pessoas saberem que as dores estão comunicando alguma coisa. O nosso corpo, ele e a nossa mente são comandadas pelo mesmo sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso é responsável por fazer um equilíbrio entre o corpo e a mente. Se alguma coisa no corpo não vai bem, você tem uma dor, por exemplo, em geral a mente também não fica bem. Você tem tristeza relacionada à dor, você tem preocupação, você tem medo, um monte de sensações emocionais que estão relacionadas. Mas também tem muita relação de emoções que vão se instalar, que geram dores. É isso que eu queria que você falasse. E muitas que geram dores. Então eu recebo muita gente, por exemplo, que vem com uma dor inespecífica e tem muitas vezes que são encaminhadas para mim porque vários outros tratamentos não deram certo. Então, é dor, manda para fisioterapeuta. Vem, eu com carinho vou investigar para ver se eu posso ajudar. E, em geral, são dores emocionais que a pessoa carrega com ela por algum trauma, que a pessoa carrega por alguma vivência. Eu vou dar um exemplo. Uma criança que desde pequena tem uma postura muito ruim. E os pais ficam assim para ela, arruma essa postura. E aí a criança
tem aquele vínculo afetivo com os pais, porque mesmo que seja numa bronca, é uma coisa que liga ela aos pais, que faz com que os pais tenham atenção em relação a ela, né? A minha postura assim faz com que os meus pais olhem para mim, mesmo que seja para dizer, arrume a postura. Então, a minha tendência é manter essa postura. E aí, quando eu chego para tentar abrir a postura daquela adolescente já, né? Ou daquele adulto, ele tem aquela resistência em abrir a postura porque ele tem muita coisa emocional envolvida por trás daquilo. E é inevitável que quando eu começo a trabalhar o corpo físico dessa pessoa, ela tenha resistência em liberar esses movimentos, porque emocionalmente, de alguma forma, ela quer manter aquilo. Então, e aí nesse caso, eu tenho que muitas vezes pedir que a pessoa peça ajuda. Sim. Sim. Né? Para liberar as emoções, para abrir o espaço. A gente já sabe, e existem estudos que falam a respeito disso, que antigamente achava-se que as emoções mandam no corpo, mas hoje já se sabe que o corpo é capaz de modular as emoções. Uma via de duas mãos. Vai. Tanto um atua no outro, quanto o outro atua no um. E volta. Bom, isso dá, acho que vocês percebem. Você não encontra uma pessoa que está triste que esteja assim. Né? Que levante a cabeça, que abra os ombros. Quando a gente está triste, qual é o movimento que a gente tem? É de se fechar. A gente não quer ter contato, a gente quer proteger esta região aqui, a região do coração. Né? Quando eu passo por alguma tristeza, quando eu tenho uma perda importante, o que acontece com a gente? Naturalmente a gente fecha essa região. Então a gente vê muitas pessoas, ou também pessoas que carregam o mundo nas costas. Elas fazem isso, ó. Põe as costas para frente, o saco tá aqui, né, pesado, levanta a cabeça e vai para a vida. Então, à medida que você vai olhando o corpo de cada pessoa, você vai podendo ver qual é o colorido dela emocional neste momento de vida. Isso não quer dizer que ela é assim. Tem pessoa, por exemplo, rigidez, a gente já fala, né? Não tem uma pessoa que fique rígida num momento e flexível no outro. A gente pode ter uma tensão momentânea, né? Eu posso ter um momento que eu estou mais tensa, mas a minha postura natural é mais relaxada. Agora, se eu tenho uma postura rígida, isso foi sendo construído ao longo do tempo. Através da sua história de vida. Sim, e é interessante ver que não é que isso seja uma coisa sem solução, muito pelo contrário, né? Conforme a gente, na fisioterapia, vai devagar, dando flexibilidade, aos poucos, com paciência, com amor e mostrando o caminho para a pessoa, ela vai flexibilizando também. E a gente percebe, assim, uma flexibilização em todas as áreas da vida. Um paciente de fisioterapia vem 1, 2 vezes da semana e fica 1 hora comigo. E a gente conhece a vida e conhece a história das pessoas. E a gente percebe mudanças no comportamento, mudanças comportamentais. Então, eu acho interessante frisar que existe o caminho do corpo mudar a forma comportamental de uma pessoa. Porque o corpo tem memórias. Tem memórias. Né? É importante isso a gente saber. Que a memória não é uma memória só emocional, é uma memória física. Bom, eu posso contar o meu exemplo. Eu quebrei um dedinho, você trabalha com isso comigo e você sabe. Uma época na minha vida eu quebrei um dedinho do pé esquerdo. Nós temos um
trabalho enorme de realinhar. Esse dedinho ficou um pouquinho fora do lugar e ele alterou a postura inteira, a minha postura toda, até a cabeça. Tudo. Nós realinhamos tudo a partir. E eu nem lembrava mais que eu tinha quebrado esse dedinho, que foi bem no passado. À medida que a gente foi trabalhando, voltou a memória, né? Porque quando a Fê foi mexer nos meus pés, volta a memória, o corpo começa a liberar a memória desse tempo, o que estava acontecendo. Então eu tenho uma experiência própria do corpo liberar memórias de passado que na verdade eu nem lembrava mais, através do trabalho corporal. E é legal assim, a Yara consegue perceber essas memórias na consciência porque ela é uma pessoa que trabalha muito a consciência e tudo mais, mas em geral as pessoas não têm essa percepção e causa irritabilidade, né? Então mexer em estruturas, angústia, libera. E a pessoa nem sabe por que ela está sentindo isso. Então mexer no corpo é tirar memórias internas muito profundas que o corpo armazenou. Né? Então, nós fisioterapeutas, a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber esperar a pessoa respirar aquilo, mas não desistir daquela mudança, né? Tem que insistir. Não ter medo. Não ter medo, né? Dessa mudança. Ou poder lidar com o medo. Não ter medo é muito... não é bem colocado, porque o medo vai existir. O importante é saber reconhecer o medo e superar o medo, né? Exato. Superar isso, vamos em frente, olha, respira, não vai ser fácil, você vai encontrar um monte de coisas no seu caminho que vão te estimular a não ir para frente, mas você vai conseguir. No seu tempo você vai conseguir. Então eu falo que são estímulos constantes. Se a pessoa me pergunta, muitas vezes é uma pergunta que muitos pacientes fazem, quanto tempo vai demorar para eu me curar disso? E eu abertamente olho para a pessoa e respondo, não sei. Né? O corpo não tem uma fórmula mágica que diz para a pessoa, olha, para esse seu trabalho de dor no pescoço, em 3 sessões, não existe isso, sabe? Eu acho que quem fala está sendo muito otimista e está deixando de levar em consideração... Até porque uma dor no pescoço pode não ter origem no pescoço, muito provavelmente não tenha, né? No RPG a gente fala muito disso. No RPG a gente usa, chama-se reeducação postural global, porque a gente usa posturas que tratam desde a cabeça até os pés da pessoa ao mesmo tempo, porque existem as compensações. Então, muitas vezes, uma dor que a pessoa sente no dedinho do pé, não foi o dedinho do pé. Né? Quando eu era jovem, eu caí, quebrei um dente, e isso gerou uma assimetria na minha mordida, e aí como a mordida estava torta, eu resolvi entortar a cabeça. Quando eu entortei a cabeça para não olhar torto, eu entortei aqui, e quando eu entortei aqui, não sei o que, eu entortei meu quadril, e aí depois não sei o que, quando eu fui ver, é o meu dedo do pé que tá doendo. Isso acontece. Então o que a gente faz? Porque o corpo vai compensando, vai compensando. A sabedoria corporal, né? Ela vai compensando para te manter o equilíbrio. E assim, você esteve durante muito tempo naquela posição e o cérebro entende que aquela posição é a posição que o seu corpo tem que ficar. Sim. Então, quando você começa a colocar mudanças corporais na pessoa, o cérebro olha e fala, opa, volta. Então, tá errado. Cada sessão que a gente aplica, cerca de 60% se perde. Então, na próxima vez que a pessoa volta, a gente tem que retomar boa parte do que for feito de novo. E aí, cada vez que a pessoa vem, a gente reavalia. Sim. Olha como ela está. Tá assim, então hoje vamos fazer tal coisa. E a próxima vez, e assim é continuamente. É verdade. Eu tenho uma boa percepção corporal mesmo, como a Fê disse. A minha percepção é
bastante boa, porque eu trabalho também há muito tempo, né, essa consciência corporal. E eu sinto assim, quando, por exemplo, nesse realinhamento dos pés, né, como tem uma tendência a voltar para a posição anterior. E quanto eu preciso estar sempre atenta, né, até, e aos poucos parece que o corpo vai adquirindo uma nova memória dessa nova postura, mas é passo a passo. É passo a passo. Né? Não é assim. Não. E aí você vai sentindo que as coisas vão entrando num novo equilíbrio. É. E é interessante porque quando você realinha os pés, não fica nos pés só. Você realinha um monte de coisas na sua vida. Você passa a ver coisas diferentes, você passa a ter leituras diferentes de coisa, porque pé é raiz, né? É chão, é base. Se eu mudo postura de pés, eu estou mudando o meu jeito de me conectar com a vida, a minha base com a vida. Então, é muito libertador, né, esse trabalho. Não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho simples como, por exemplo, só ganhar músculo. Não é isso. Eu sou muito cuidadosa com esses trabalhos de estética, né? Ah, eu vou perder barriga, eu vou ganhar músculo. Eu falo, ai, você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o quanto você pode estar danificando o seu corpo. Eu já vi muito isso. Eu também já frequentei academia e já vi muito isso. Pessoas fazendo, insistindo, reforçando uma postura totalmente ineficiente que a pessoa tem. Você vê ali que a pessoa tem um problema postural e que isso deve se refletir muito na vida dela, e através daquele trabalho meio massivo, reforçando aquelas posturas. Aí você fala, ai, que pena, essa pessoa podia estar ganhando tanto espaço diferente na vida, né? Ela poderia estar ganhando tantas coisas novas, de consciência, de correção, de novo jeito de ser, de nova forma de encarar a vida, e ela só está reforçando o que ela tem de mais doente. Isso me dá uma pena quando eu vejo. A mim também. Não é? A mim também. Tanto que quando você se forma na faculdade, você se forma um fisioterapeuta modelador de corpos. A faculdade não te dá esse embasamento para você olhar o ser como um todo. Ela não te dá essa visão holística. E isso você vai desenvolvendo, algumas pessoas, né, vão desenvolvendo conforme o tempo. E eu percebo que quanto mais eu sei sobre isso, menos eu sei sobre isso. Mais eu preciso estudar. Exato. Porque essa harmonia corporal que eu desejo para as pessoas é muito diferente, muitas vezes, do que elas desejam para si mesmas. Exato. Né? Então, o jeito, o embate que eu tenho dentro ali da minha sala é que muitas vezes eu estou estimulando e querendo levar a pessoa por um caminho que não é o caminho que ela quer estar. E aí a gente entra num ponto que eu tenho que parar para a pessoa e explicar, falar assim, olha, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de harmonia corporal, não é um trabalho de estética corporal. O meu trabalho não tem nada a ver com estética corporal. Sim. Trabalho de saúde corporal. É um trabalho de saúde corporal, de colocar a pessoa no alinhamento ideal. É de pensar que quando como você tem uma funcionalidade melhor, de pensar que quando você tem um corpo harmônico, você
gera na pessoa uma mente harmônica, sabe? Então é colocar a pessoa nesse prumo, e eu explico isso para as pessoas. Eu acho importante que elas saibam o que eu estou fazendo com elas. E o trabalho, quando elas entendem isso, o trabalho flui. Sim, claro, claro. Né? Então eu acho muito importante que as pessoas comecem a repensar os seus corpos e a função dos seus corpos. Para que serve o meu corpo? Ele é só um aparelho estético que move-me para um lado para o outro? Ou o meu corpo é um sustentáculo das minhas emoções? Ou o meu corpo é um abrigo? É um abrigo. É a casa da alma. É a casa da alma, exato. Sabe, eu sempre gosto de ver isso, o corpo como a casa. Eu preciso ter uma casa bonita para minha alma, eu preciso ter uma casa harmônica para minha alma. Isso. Eu preciso que a minha alma se sinta confortável. Exato. Né? Então, eu acho que o nosso trabalho, o meu e o seu, é isso, sabe? Exato. É olhar para a pessoa e fazer com que ela esteja bem. Né? Então, o padrão estético que ela vai assumir para ela, muitas vezes é um padrão que não vai deixá-la bem emocionalmente. É difícil, mas... Não, hoje em dia, quando a gente vê essa rigidez estética, né? É como se existisse uma forma, que toda mulher bonita tem que entrar nessa forma e ter bumbum empinado, peito grande, não sei o quê, pernona, né? Barriga chapada. Aí você fala assim, espera um pouquinho. Será que essa casa é como assim? É como se todas as casas tivessem que se transformar num apartamento de 3 dormitórios. Independente se a casa é maior, menor, se é redonda, quadrada. Não. Todos têm que se transformar na mesma coisa. Esse é o padrão estético do momento. Eu falo assim, meu Deus do céu, as pessoas estão se deformando, né? Estão deformando a sua forma de ser para entrar numa forma determinada por uma necessidade que elas não sabem nem de onde veio. Entra numa forma, né? Numa forma, que é a forma do momento, porque também é do momento, sim, né? Sim. Já existiram várias outras formas. Já existiu o tempo da mulher gordinha, mais cheinha, né? Da mulher branquinha, da mulher mais bronzeada, da mulher... Então, existem... A sociedade determina formas em cada momento. Mas isso não é o que é saúde. Não é o que é saúde. E aí eu acho interessante na avaliação, quando o cliente vem para mim, eu já digo para ele, o meu foco não é a estética, o meu foco é a saúde. Embora, gente, olha, eu posso dizer, funciona na estética também. Funciona na estética. Eu posso até mostrar para vocês. Porque esteticamente a coisa mais bonita também é a coisa mais harmônica e talvez as pessoas não tenham entendido isso. Verdade. Quando você olha uma pessoa bonita, o que a pessoa tem de bonita, gente? Ela tem harmonia. Exatamente. Se você pegar o rosto de uma pessoa bonita, cortar pela metade, avaliar a metade esquerda e a metade direita, você vai ver que elas são simetricamente muito harmônicas. E é diferentes, isso, mas harmônicas. Mais harmônicas, e é isso que traz beleza. Sabe? O que é belo? O belo é um corpo se movimentar com fluidez. E não um corpo que se movimenta de forma truncada, desajeitada. Ou com movimentos sensuais, né? O belo é só aquele movimento sensual. Não, a sensualidade pode estar num gesto qualquer de delicadeza, de fluidez. Natural, né? Natural, exatamente. Então, é outro padrão. A gente está buscando outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que algumas pessoas buscam. É outro foco.
né? Pena que é uma minoria ainda. Pena que ainda é uma busca minoria. isso, né? É. E que muitas vezes busca isso não motivado pela própria busca, mas motivado pela dor. Uhum. Né? Porque seria tão importante que as pessoas pudessem buscar isso pela própria saúde. Eu imagino assim, se uma pessoa jovem começa um caminho desse, ela vai ter uma vida mais saudável adulta, uma velhice, um envelhecimento mais saudável, ela vai ter menos dores, ela vai ter funcionalidade no seu corpo por muito mais tempo, ela vai evitar um monte de medicações, quer dizer, um monte de doenças desnecessárias, porque muitas doenças são provocadas pelo distúrbio da postura corporal. Sim. Que vão afetar órgãos, que vão afetar, né? Por exemplo, coluna. Sim. A gente tem a coluna que necessariamente precisa ter uma mobilidade em alguns pontos dela, que precisa ter um sustentáculo em outras partes dela. Então a gente tem vértebras, partes das vértebras que são sustentáculo, parte das vértebras que são que é necessário mobilidade. Por exemplo, eu preciso ter mobilidade na cervical porque a minha cabeça precisa girar para um lado para o outro. Não é função da cervical sustentação forte. Tudo bem, a cabeça pesa, mas ela também precisa ter essa mobilidade. Então, as pessoas vão lá e ignoram as funções de cada parte do corpo, as necessidades físicas de cada parte do corpo e aplicam cargas e coisas que são muito além do que o corpo aguenta, né? Sim. Então, eu acho que a parte de harmonia é isso também, de você olhar para uma estrutura e naquela estrutura de acordo com a função dela. Sim, sim, né? sim. Saber a função de uma estrutura e usar esses conhecimentos para fazer com que aquela função esteja presente além de toda a estética. Tirar do corpo o melhor que ele pode dar. Tirar de cada parte dele. O melhor que ele pode dar. Que ele pode dar. Tirar do corpo o melhor que ele pode dar. É isso. E interessante esse conceito, né? Porque eu acho que muito poucas pessoas têm isso, assim, essa visão de extrair do corpo o melhor que ele pode dar em cada gestual, em cada movimento, em cada postura, né? E isso traz um diferencial total na vida, né? Sim, sim. É interessante porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O corpo não só é a sede dos movimentos, como é a sede do sustentáculo da alma, como ele é capaz de trazer para a gente uma força que vem daqui para cá. Do centro para cima. Do centro para a periferia. Para a periferia, tá. Né? Então, quando você fala, por exemplo, da coluna, se você tem um bom controle, que a gente chama no Pilates, a gente usa muito isso, um bom controle de centro, um bom controle de musculatura, de estabilidade de centro e mobilidade também nas horas que precisa ter mobilidade, você tem mais liberdade para movimentos das extremidades, de pernas, de braços. E essas pessoas, em geral, também são as pessoas que têm essas características mentalmente falando. Sim, né? mais flexíveis. Mais flexíveis. E aí, o que eu digo? Você tem um corpo que é rígido, um corpo que é forte, mas que não tem funcionalidade, você não faz com que o corpo exerça aquilo que ele necessariamente foi feito para exercer. Então, o corpo pode ser forte. Eu não sou nada contra pessoas fortes, não tenho nada contra pessoas fortes, né? Mas elas têm que ter uma força que seja proporcional à funcionalidade. Deixa eu te perguntar uma coisa que agora eu lembrei.
Por que tantas pessoas têm resistência ao alongamento? O alongamento não é só um movimento de estiramento muscular, né? O alongamento é um movimento que, assim, fisiologicamente falando, você tem fibras musculares que são assim e você faz esse deslizamento. Fisicamente seria só isso. Mas por que que as pessoas não querem fazer isso? Porque dentro disso daqui, elas guardam tensões, elas guardam medos, elas guardam angústias. E quando você alonga uma estrutura, você está mexendo em coisas muito internas que muitas vezes ela não quer mexer. Então, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com alongamento, porque em geral você fala assim, alonga o pescoço, aí a pessoa faz assim, né? Tipo, querendo guardar, porque ela não quer mexer naquela dor emocional que ela guarda naquela estrutura. Ou vai além e cria uma lesão, né? Ou vai além e cria uma lesão. Dos seus próprios limites e cria uma lesão. É muito frequente, né? Isso é frequente. É muito frequente. Então, o alongamento em si, só um alongamento em si, ele é muito lesivo, né? Porque você coloca uma pessoa para esticar uma estrutura que ela não quer, não pode, não está no momento, não está aguentando e faz lesão. Então, o que é alongar? Alongar é você dar flexibilidade para aquela articulação, mostrando que ela tem o amparo de todas as outras articulações, que ela tem as outras articulações estáveis, devagar e lentamente, trabalhando respeitosamente, trabalhando como que eu faço alongamento. Eu pego uma estrutura e aliso, eu dou para você feedback de que eu estou aqui com você. E aos poucos eu vou movimentando as suas estruturas, mostrando para você que isso vai ser cuidadosamente realizado. Bem diferente. Bem diferente de eu pegar uma estrutura e fazer aquele músculo que tá fazendo força, endurecendo para ficar aqui. Quando eu puxo ele quebra, ele faz lesão. Então, o alongamento tem que ser uma coisa tem que ser trabalhado. É com alongamentos que você trabalha flexibilizações. E é comum, né, quando você alonga, quando você está alongando, você sentir sensações. Por exemplo, havia partes, eu me lembro, que mudou isso, mas que ao alongar eu sentia uma irritabilidade. Sim. Porque é a liberação que está ali, né? De alguma memória corporal que aquele músculo guardou, não foi? Sim, sim. Porque a memória é muscular, não é? Se você souber ler o que a pessoa está te dizendo naquele momento, ela te diz o quanto ela aguenta ir. E é isso que a gente precisa respeitar, sabe? Então, coloca o braço daquela pessoa na posição e vai muito vagarosamente evoluindo o movimento, porque você vai percebendo a resistência até chega um ponto que a musculatura da pessoa te diz, eu não aguento mais. Não vá além do que a pessoa aguenta. Para quê? Interessante, eu fiz dança bastante tempo e claro que existem vários tipos de dança, mas as danças mais clássicas tal, elas vão além do limite, muito né? frequente. Elas forçam um alongamento que muitas vezes a pessoa não tem, então é comum bailarinas terem que lidar com muitas lesões no corpo, né? E terem vários problemas emocionais. Sim, muito comum. Porque tem muitas vezes os professores, os orientadores vão
e as próprias pessoas, né, vão além dos seus limites. Muito além dos limites. Né? Porque tem uma meta, né, a ser cumprida naquele músculo, né? Por exemplo, abrir um espacate. Né? Então vai além do que é suportável naquele momento, e aí tem um rompimento. E tem um processo de confiança também. Então, quando eu mostro para você que eu estou indo com o seu corpo no limite que o seu corpo aguenta, numa próxima vez ele vai permitir que eu vá mais. Sim. Então eu não preciso ganhar tudo que eu quero numa sessão só, em um momento só. Eu posso respeitar o limite do que a pessoa oferece para mim, e tudo bem se eu não conseguir naquela sessão melhorar aquilo que eu gostaria de fazer. Não sou eu o foco da sessão, sabe? É o que o cliente, o paciente vem para mim, são as dores dele que têm que ser respeitadas e tudo mais. Então, o alongamento, assim como muitas outras coisas que a gente faz durante a sessão, tem que ser respeitosamente e muito cuidadosamente aplicado, assim como qualquer outro tipo de delicadeza, né? Assim como qualquer outro tipo de movimento, né? Então eu observo fisicamente as pessoas desde o momento que elas chegam para mim. A gente não precisa crescer na pancada, né? A gente pode crescer na delicadeza. O que é mais fácil você conseguir de uma criança? Olhar para ela, explicar o que está acontecendo e ela fazer? Ou você olhar e falar e ela começar a gritar? O músculo é a mesma coisa. Olha para o músculo e eu faço assim, não é loucura minha, eu sei que não é, mas eu converso com o inconsciente da pessoa. No meu inconsciente, conversa com o inconsciente da pessoa e dizer assim: nós estamos aqui para te ajudar, vamos com calma, será um processo longo, mas a gente está junto nessa. E a coisa flui, porque quando eu dou um feedback sensorial para a pessoa, dizendo: olha, tipo, eu quero, é essa parte que eu quero, eu faço um alisamento, um aquecimento, eu estou mostrando para a pessoa que para o cérebro dela, é uma conversa minha com o cérebro da pessoa, e dizendo: vai dar tudo certo, você vai conseguir, olha, libera essa região aqui para mim, tá? Libera aqui, é importante essa liberação, e as coisas acontecem. Que é a mesma coisa, por exemplo, quando você tem uma atitude respeitosa consigo mesmo, né? Vamos supor, você está com alguma dor, algum desconforto em algum momento, ou em algum lugar do seu corpo, que você coloca, acolhe isso, né? Não luta contra, porque o que as pessoas fazem? Vão engolir um comprimido para acabar com aquilo logo, né? Então, vou fazer um tampão ali, não vou sentir, ótimo. Então, deixa de ir para dentro para ver o que aquela dor está comunicando, acolher aquilo, e se você vai acolhendo e fechando os olhos e entrando em contato com aquilo, mas eu já tive assim muitos momentos que a dor passa por si. Por exemplo, dor de cabeça é uma coisa muito assim, dor de cabeça tensional. Se você vai lá brigar com a dor vai doer muito mais. Mas se você vai entrando na dor, acolhendo, vendo que caminho ela está fazendo, qual é a origem dela, como que ela está percorrendo, e vai respirando, de repente, depois de uns 15 minutos, sua dor está muito mais leve. Então, esse trabalho, esse acolher-se, esse tratar o seu corpo diferente, né? O acolher o seu corpo de uma forma diferente. Não tratar o seu corpo como um cabo de vassoura que suporta uma cabeça, né? Ou como um aparelho qualquer que você pode injetar
uma gasolina nele e ele vai funcionar. Não é assim. Acolher o corpo de outra maneira, de uma maneira respeitosa. Com isso você está acolhendo as suas emoções, está acolhendo a sua mente, está acolhendo a sua alma. Né? Essa forma de crescer sem ser na violência. E eu acho que a gente foi e é estimulado muito na forma bruta. Né? Basta a gente ver quantas coisas hoje, como as pessoas lidam consigo mesmas, como é bruto, né? Como não é amoroso. E como a gente quer ter amor nas coisas da vida e do mundo, trazer amor do mundo, né, para o mundo, se a gente não começa esse amor em si mesmo. Quer dizer, na forma de se acolher, na forma de se tratar. Quer dizer, que vai desde como você acolhe seu corpo, desde os trabalhos que você resolve fazer com você, corporais ou emocionais, alimentação, quer dizer, puxa uma vida inteira, é a forma de você se estar num mundo diferente. Porque você está falando do seu trabalho no corpo e eu estou vendo o meu trabalho, que faço um trabalho emocional com as pessoas, muitas vezes uso o caminho do corpo também para chegar na emoção, e é a mesma coisa, quer dizer, não adianta ir além do limite da pessoa. E muitas vezes as pessoas não querem se respeitar, elas querem um resultado muito mais rápido do que elas podem, não é do que você está dando para elas. Elas não reconhecem os seus próprios limites, não têm paciência consigo mesmas. E aí se quebram. E você deve ver isso no também. No corpo é a mesma coisa, né? No corpo é a mesma coisa. Então, existem algumas pessoas às quais eu tenho que ficar atenta o tempo todo na sessão, dando limite de movimento, porque se eu peço para levantar um pouquinho o dedo, ela levanta demais o seu pé, porque ela acha que ela acha que a melhora vem do exagero, né? Então foge daquilo que a gente chama de harmônico e funcional, foge do limite do saudável, né? Foge do limite do saudável. Sabe que uma coisa que eu sempre lembro é que o tempo entre o que você quer e o que você pode às vezes é completamente diferente. Você quer num ritmo, mas você pode em outro ritmo. E quem vai determinar é como você pode. O querer é muito legal. Só que você tem que harmonizar o querer e o poder. Eu quero, mas em que tempo eu posso? Como eu posso? Para não se violentar. Sim, sim, do corpo é a mesma coisa, claro. O corpo da pessoa tem limites físicos. Então eu posso querer colocar a ponta do meu dedão aqui atrás. Algumas pessoas têm frouxidão ligamentar e ok, outras não. Eu não posso tudo que eu quero. E é difícil mesmo as pessoas terem essa consciência. Mas é interessante, porque a consciência corporal que a gente vai trabalhando aos poucos, vai dando a essa pessoa esse limite. Então ela vai aprendendo aos poucos a lidar com o próprio corpo. Então é por isso que eu digo sobre a necessidade da pessoa fazer atividades físicas que tem o comprometimento de trabalhar essa consciência corporal. É fundamental para uma melhor estabilidade física, para uma melhor estabilidade emocional. A pessoa precisa ter algum tipo de atividade na vida. Eu não sou contra que ela vá para a academia, mas até ela vai perceber
que depois de um tempo trabalhando a consciência corporal, o ir para a academia dela é diferente. Lógico. Né? Então Claro. eu não sou contra outros tipos de atividade, eu não sou contra as lutas com movimentos agressivos, não. Mas ela precisa saber o momento de usar a agressividade do corpo de uma forma que ela respeite os limites dela e precisa saber se concentrar e usar o corpo de uma forma mais tranquila. Eu acho que a nossa live hoje era muito trazer essa importância do autoconhecimento através de ter uma conscientização do corpo. Quer dizer, através da conscientização do seu corpo, você vai se conhecer cada dia melhor. Você vai poder cada dia mais estar em harmonia, né, com você, entre o que você quer, o que você pode e o que você faz. Sim. Né? É harmonizar isso. Eu sempre falo que o segredo da felicidade real, não do prazer, mas que tem diferença. Vocês já viram um vídeo aí que eu fiz entre prazeres e felicidade, né? Que são coisas diferentes. A função, a harmonia traz a felicidade, quer dizer, você sentir, pensar e fazer alinhado, isso faz uma pessoa se sentir feliz. E isso vai depender também, nisso vai entrar toda a sua conscientização corporal, porque ele vai ser o seu veículo de fazer. Sim. Então... Né? É dentro do corpo que a gente une pensamentos, emoções e ações. Sim. Né? É o nosso veículo de expressão. E quando a gente fala que a postura corporal altera o jeito da pessoa ser, é porque a postura corporal altera a forma com que a pessoa se relaciona com ela e altera a forma com que a pessoa se relaciona com o mundo. Então você é aquilo que você traz dentro de si. Se você traz um corpo e uma mente harmônicas, você tem atitudes mais harmônicas e tudo mais. Então, quando a gente... Você é menos impulsivo. Menos impulsivo, né? Então, todas as características mentais que você expressa estão de acordo com o que também o seu corpo transmite. Eu acho que foi muito interessante esse tema. A gente poderia ficar aqui, sei lá quanto tempo conversando sobre isso. Aproveito para agradecer a Yara. Eu é que agradeço. Foi muito gostoso a gente falar sobre esse assunto. Tem muito mais coisas a serem ditas, mas acho que a gente trouxe um embasamento, alguma coisa para a pessoa começar a pensar a respeito, um presentinho, né? de fim de live. Vamos. Observe seu corpo, vá na frente do espelho, você, e observe seu corpo com cuidado. Você vai lá depois do seu banho, quando você estiver bem, olhe seu corpo, veja aqui o que ele está te passando, que simbolismo ele te passa. Olhe para você como se você estivesse se vendo pela primeira vez. Feche os olhos na frente do espelho, de preferência sem roupa, com pouca roupa, para você poder se ver, né? Feche os olhos e abra de repente e fala, eu vou conhecer essa pessoa. E olhe, veja o que o teu corpo está te falando. Esse é o primeiro passo de você começar a ter consciência corporal. Primeiro passo para você ver o que o teu corpo está tentando comunicar para você, mas sem crítica, sem julgamento, com o espírito da criança, de conhecer, com a curiosidade. Olhe teu corpo com curiosidade. Tente captar quais são as mensagens, porque ele está falando com você. O corpo fala, isso é verdade. E era isso que a gente queria hoje de melhor deixar para você aqui. Se vocês tiverem dúvidas a respeito do que a gente conversou e quiserem mandar por mensagem
Por favor, mandem. Eu vou ter muito prazer em responder. Muito prazer. Obrigada, Fê. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Beijos. Beijo, beijo. Tchau.